Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao Momento Sublime. E hoje nós vamos meditar sobre um assunto bastante delicado, entretanto, um assunto necessário. Nós precisamos lidar com ele, precisamos tratar dele, precisamos administrar esse assunto de tal maneira que ele, ao invés de causar mais prejuízos, venha abrir portas para que nós possamos ajudar algumas pessoas que estejam aprisionadas pelo pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele nos fala a respeito de uma geração em que nós vivemos, o mundo em que nos cerca, e ele alerta aos cristãos para que eles tomem muito cuidado, para que eles fujam das tentações, para que eles evitem seguir as orientações das pessoas, se comportar como o mundo dominado pelo pecado se comporta, e que devemos evitar até mesmo alguns relacionamentos que poderiam prejudicar a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. E, portanto, ele vem e nos alerta no versículo 12 a respeito do que essas pessoas fazem. Ele diz que, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Então, o apóstolo Paulo diz que até comentar sobre o assunto é ruim, é vergonhoso. Então, muito menos, E nós deveríamos nos relacionar com esse tipo de coisa, praticar as mesmas ações. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos alerta para que tipo de mundo nós vivemos, que tipo de sociedade é a sociedade em que nós estamos inseridos. João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, nós somos informados por ele que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo está dominado por Satanás. E eu fico me perguntando por que Deus, através da sua palavra, através dos seus servos, Paulo e João e a Bíblia toda, se preocupa em nos informar a respeito desse assunto. Por que nós precisamos saber dessas coisas? Por que nós precisamos aprender a respeito dessas coisas? Em primeiro lugar, é claro, é óbvio, pelo menos é o objetivo do apóstolo Paulo nesse texto, é para que sejamos vigilantes, quanto aos perigos que nos cercam. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos vigiar muito. Nós não podemos compartilhar com as coisas erradas, não devemos praticar as coisas erradas, e por isso nós precisamos vigiar, porque senão nós somos enganados, somos envolvidos, e a tentação está sempre rondando as nossas vidas, Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela nos informa a respeito dessas coisas para tomarmos cuidado, para não cairmos em tentação e sermos presas fáceis nas mãos de Satanás. Isso não seria bom para o nosso crescimento espiritual, isso atrapalharia o nosso testemunho, isso envergonharia o Evangelho, e a igreja teria dificuldades para lidar com esse nosso mau testemunho. Mas também esses versículos, essas lembranças servem para que aprendamos que Deus deseja não só que nós tenhamos uma vida espiritual abundante e vitoriosa, mas também que nós sejamos felizes. E se nós caíssemos em tentação, então isso nos tornaria totalmente infelizes. É o que Deus não deseja para nós. Mas também, amados, eu creio que estes versículos, eles estão na Bíblia porque Deus quer que nós tenhamos misericórdia dessas pessoas. Ele não apenas nos alerta para nós fugirmos delas, mas que nós tenhamos misericórdia dessas pessoas. Estejamos preparados, é claro, firmados na palavra, orientados, cheios do Espírito Santo, e fugindo da tentação, policiando o nosso comportamento, mas também para que nós oremos por tais pessoas.
nós tenhamos nosso coração enternecido por essas pessoas. Quando soubermos que há alguém assim, né, fazendo coisas que até em comentar é vergonhoso para nós, que nós tenhamos misericórdia, que nós oremos por essas pessoas, clamemos a Deus para que, né, Ele tenha misericórdia, porque nós possamos intensificar o nosso testemunho, o nosso bom testemunho, para alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Na verdade, Deus deseja mesmo que nós amemos essas pessoas. Nós não é para a gente abandonar essas pessoas, para não comungarmos, não fazermos o que elas fazem, mas nós precisamos ir a essas pessoas através do nosso testemunho, através da nossa palavra. Sabe por quê? Porque Deus ama tais pessoas. Deus odeia os pecados que elas cometem, mas Deus ama os pecadores. E Ele conta comigo, Ele conta com você para alcançar essas pessoas. Por isso Ele quer que o nosso testemunho seja eficiente. Ele quer nos dar ousadia para que nós nos aproximemos dessas pessoas com cabeça, né, erguida e confiantes no Senhor e em condições também de darmos o nosso testemunho positivo. Nós devemos combater o pecado, mas precisamos amar os pecadores assim como Deus ama e ir ao encontro delas, levar a mensagem do Evangelho e orar para que elas também sejam alcançadas pelo poder e sejam transformadas pelo sangue de Jesus Cristo. Não podemos abandonar essas pessoas, ainda que elas sejam pecadoras, terrivelmente pecadoras, elas são amadas por Deus e Deus deseja alcançá-las. E Ele pode alcançá-las através de mim e através de você. Querido Pai, queremos te agradecer porque o Senhor nos avisa e o Senhor nos dá as condições necessárias para alcançarmos vitórias na nossa vida espiritual. Muito obrigado por podermos contar com a presença do Teu Espírito, mas também te pedimos, prepara-nos, ó Deus, dá-nos mais ousadia para alcançarmos as pessoas que o Senhor tanto ama. Tenha misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Dê a elas uma oportunidade antes que seja tarde demais. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.